Você não está tentando mudar de realidade. Você já está mudando de realidade agora. Não de forma simbólica ou conceitual, mas de maneira literal, constante e precisa. Bilhões de vezes por segundo. Sua consciência alterna entre versões quase idênticas da existência, criando a ilusão de continuidade. O que você chama de tempo, progresso, movimento não é deslocamento dentro de um mundo fixo, mas a seleção contínua de estados já existentes. Manifestação nunca foi criar algo novo, sempre foi reconhecer onde você já está vibrando. Dentro dessa compreensão, muitas pessoas entram em contato com a transmissão conhecida como Bashar. Bashar é apresentado como uma consciência não física, comunicada por meio de Dahiwanka há mais de 3 décadas, com o objetivo específico de traduzir princípios universais de funcionamento da realidade para a mente humana. Essa transmissão não se baseia em crença, autoridade ou fé. Ela se apoia em estrutura, clareza e observação direta. Frequência, percepção, identidade, realidades paralelas, emoção como indicador de alinhamento formam o núcleo dessa linguagem. Nada é pedido para ser acreditado. Tudo é convidado a ser testado na própria experiência. Essa estrutura aponta para algo que, em algum nível, você sempre soube. Não existe uma única realidade sólida avançando no tempo como uma linha reta. Existem infinitas realidades coexistindo agora, e você se move entre elas não pelo que deseja, mas pelo que assume ser. A razão pela qual isso não é percebido conscientemente é simples. Na maior parte do tempo, você escolhe realidades quase iguais à anterior. A mente interpreta semelhança como permanência. Mas semelhança não é continuidade real. É apenas repetição inconsciente. Quando você começa a reconhecer isso, algo fundamental se dissolve. A ideia de esforço perde sentido. A noção de que é preciso lutar, forçar ou convencer o mundo a responder começa a parecer estranha. Toda tentativa de mudar a realidade parte do pressuposto de que você ainda é a mesma identidade observando o mesmo cenário. Esse esforço não falha por falta de poder. Ele falha porque reforça a frequência atual. Reconhecimento, por outro lado, não tenta mover nada. Ele simplesmente muda o ponto de observação. Isso transforma completamente a relação com a vida. Você percebe que não existe um futuro distante esperando ser alcançado. Existe apenas uma versão diferente de você disponível agora, acessível no instante em que sua definição interna muda. O campo não responde às suas palavras nem às suas intenções isoladas. Ele responde à sua coerência. Ele responde ao estado que você sustenta sem tentar provar nada. Nada disso exige que você se torne alguém melhor no sentido moral. Não exige merecimento, correção ou aperfeiçoamento. Exige apenas honestidade perceptiva. Exige soltar a narrativa de que algo está faltando. A realidade não está atrasada. Você não está incompleto. Você apenas está sintonizado com uma versão específica do agora, e essa sintonia pode mudar no momento em que é reconhecida como escolha. Este não é o começo de uma longa jornada. É o início de uma lembrança. Você já está no movimento. Sempre esteve. A única pergunta real, daqui em diante, é qual versão de si você está escolhendo agora e o que acontece quando você percebe que essa escolha nunca parou de acontecer. Se essa frequência faz sentido para você, se inscreva agora. A razão pela qual a realidade parece sólida, contínua e previsível não é porque ela seja fixa, mas porque a forma como você a percebe foi treinada para interpretar repetição como permanência. O que seus sentidos captam não é a totalidade do que está acontecendo, mas apenas uma amostra organizada de forma coerente o suficiente para que a experiência faça sentido. A mente não foi projetada para perceber mudança absoluta constante. Ela foi projetada para reconhecer padrões. Imagine um filme projetado em uma tela. O que você vê como movimento contínuo é, na verdade, uma sequência de quadros estáticos exibidos em alta velocidade. Nenhum quadro se move. Nenhum quadro contém transição. Ainda assim, a mente cria a experiência de deslocamento, fluidez e história. A realidade funciona de forma semelhante. Cada instante que você vive é um quadro completo, fechado em si mesmo. Não há movimento dentro dele. O que você chama de continuidade surge porque a consciência alterna rapidamente entre quadros quase idênticos. Esses quadros não estão ligados por uma linha invisível chamada tempo. Eles são independentes.
A única coisa que os conecta é a escolha da consciência de passar de um para o próximo. Quando essa escolha privilegia quadros muito parecidos entre si, a experiência resultante é a de um mundo estável. A mente interpreta semelhança como solidez. Interpreta repetição como permanência. Interpreta constância como realidade objetiva. Por isso, mesmo estando em constante mudança, tudo parece igual. Você acorda no mesmo corpo, no mesmo ambiente, com memórias coerentes. Não porque nada mudou, mas porque as mudanças foram mínimas o suficiente para que a percepção não as destaque. A continuidade não é uma característica do mundo. É uma estratégia da percepção. Ela existe para evitar sobrecarga, não para revelar a verdade. É importante separar claramente duas coisas aqui: percepção e realidade. A percepção organiza a experiência de forma funcional. A realidade, por sua vez, não precisa ser funcional. Ela apenas é. O que você chama de mundo sólido é o resultado de filtros sensoriais, acordos coletivos e escolhas repetidas. Não é uma fotografia fiel do que existe, mas uma tradução estável do que é selecionado. Quando você entende isso, começa a perceber que estabilidade não significa imutabilidade. Significa apenas consistência de escolha. Da mesma forma que um filme pode manter o mesmo cenário por muitos minutos sem deixar de ser uma sequência de quadros, sua vida pode parecer a mesma por anos sem jamais ter sido realmente a mesma em 2 instantes consecutivos. Nada disso significa que sua experiência seja falsa ou ilusória no sentido de inválida. Ela é real enquanto experiência. O que não é absoluto é a interpretação que você faz dela. O erro comum é assumir que porque algo parece contínuo, ele deve ser fixo. Porque parece sólido, deve ser único. Porque se repete, deve ser inevitável. Essa confusão entre aparência e estrutura é o que impede muitas pessoas de perceberem que a mudança já está acontecendo o tempo todo. Não como ruptura, mas como seleção silenciosa. A realidade não precisa se desfazer dramaticamente para ser diferente. Basta que o próximo quadro não seja exatamente igual ao anterior. E isso já está acontecendo. O tempo todo. A maioria das pessoas carrega uma frustração silenciosa em relação à manifestação. Elas tentaram pensar positivo, visualizar, afirmar, insistir. Em alguns momentos parece funcionar, em outros não. Com o tempo, isso gera uma conclusão perigosa. Ou algo está errado com o método, ou algo está errado com elas. Esse é o ponto em que surgem culpa, dúvida e cansaço. Mas o problema não está nem na pessoa, nem na capacidade de manifestar. O problema está na premissa inicial. O erro fundamental é acreditar que a realidade responde ao esforço. Quando você tenta manifestar algo, o que realmente está sendo reforçado não é o desejo, mas a identidade de quem ainda não vive aquilo. O esforço nasce da percepção de falta. E toda ação que parte da falta comunica exatamente isso. Eu ainda não sou. A realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você está sendo enquanto quer. Por isso, tentar mudar a realidade costuma produzir mais do mesmo. Não porque exista resistência externa, mas porque o próprio ato de tentar confirma a frequência atual. Você deseja algo diferente, mas se move a partir da identidade que ainda não experimenta. Essa identidade é estável, conhecida, familiar. E é ela que continua sendo selecionada, momento após momento, mesmo quando o desejo aponta em outra direção. Há uma diferença crucial entre desejo e estado. Desejo é apontar para algo à frente. Estado é o lugar de onde você aponta. Quando essas duas coisas não coincidem, surge a inconsistência. Em um dia, você se sente confiante, aberto, presente. No outro, ansioso, tenso, carente. O desejo pode ser o mesmo, mas o estado muda. E a realidade acompanha o estado, não o desejo. Isso explica porque algumas manifestações parecem acontecer do nada, sem esforço, enquanto outras são perseguidas por anos sem resultado. Não é sorte, não é merecimento, é coerência. Quando, por acaso ou relaxamento, o estado interno se alinha com aquilo que se deseja viver, a experiência muda rapidamente. Quando não há alinhamento, nenhuma técnica sustenta o resultado. Outro aspecto desse erro é a expectativa de controle. Muitas pessoas acreditam que manifestar é convencer o mundo a entregar algo específico.
Isso cria tensão, cria vigilância, cria comparação constante entre o que é e o que deveria ser. Essa vigilância mantém a atenção presa ao cenário atual, reforçando-o. A realidade não muda sob observação ansiosa. Ela se reorganiza quando a identidade muda de forma natural. Nada disso significa que desejar seja errado. O desejo tem função. Ele aponta direções, mas ele não executa mudança. O que executa mudança é a definição silenciosa de quem você é enquanto desejo existe. Se o desejo vem acompanhado de relaxamento, presença e confiança, ele flui. Se vem acompanhado de urgência, medo e esforço, ele trava. Compreender isso não exige corrigir pensamentos nem eliminar vontades. Exige apenas perceber de onde você está se movendo. Antes de perguntar por que isso não está funcionando, a pergunta mais honesta é quem eu estou sendo enquanto tento. Essa pergunta não acusa, ela revela. E essa revelação prepara o terreno para entender, com clareza, como a realidade realmente responde. Até aqui, foi necessário desmontar suposições. Agora, é hora de olhar para a engrenagem, não como crença, nem como filosofia abstrata, mas como mecânica. Quando você entende o mecanismo, a confusão desaparece. A realidade deixa de parecer caprichosa ou aleatória e passa a se mostrar consistente, precisa e previsível dentro das próprias regras. A regra central é simples. A única coisa que seleciona a experiência que você vive é a frequência na qual você está. Não são palavras, não são intenções isoladas, não são pedidos silenciosos. A realidade responde exclusivamente ao estado vibracional que você sustenta agora. Frequência não é algo místico, é coerência interna. É a soma do seu estado mental, corporal e perceptivo no presente momento. A mente costuma querer traduzir isso em controle. Quer saber como ajustar a frequência, como mantê-la, como evitar oscilações. Mas antes disso, é preciso entender o papel da emoção. Emoção não é a ferramenta que cria a realidade. Emoção é o indicador que revela onde você já está sintonizado. Ela funciona como um painel de leitura, não como volante. Quando você sente expansão, leveza, clareza, presença, interesse natural, isso indica alinhamento. Não alinhamento com o desejo futuro, mas com a versão de realidade que corresponde ao que você está sendo agora. Quando sente contração, peso, ansiedade, irritação ou urgência, isso não é erro nem falha. É informação. É o sinal de que há um desalinhamento entre sua definição interna e a experiência que você está acessando. Esses sinais são extremamente precisos. O problema não é senti-los. O problema é interpretá-los como algo que precisa ser combatido ou corrigido imediatamente. Muitas pessoas tentam usar pensamentos positivos para encobrir contração. Isso não ajusta a frequência. Apenas cria ruído. A emoção continua indicando a mesma coisa, mesmo que a mente tente negá-la. Expansão e contração não são recompensas ou punições. São respostas naturais do sistema. Assim como um corpo sinaliza dor quando algo está fora de alinhamento, a consciência sinaliza desconforto quando a frequência não corresponde ao que é mais coerente naquele momento. Ignorar esses sinais é como desligar o painel de instrumento se continuar acelerando. Quando você começa a confiar nessa leitura interna, algo muda. Você para de tentar forçar estados e começa a permitir ajustes. Ajustes não são feitos pela força de vontade, mas pela honestidade perceptiva. Reconhecer isso não está alinhado já inicia a mudança. Reconhecer isso flui já aprofunda a seleção. A realidade não exige que você mantenha expansão constante. Ela apenas responde ao que está ativo. Oscilações acontecem porque a identidade ainda está se reorganizando. Isso é natural. O erro é usar a emoção como arma contra si mesmo, quando ela foi projetada para ser bússola. Quando você entende que frequência é o único fator de seleção, tudo se simplifica. Não há nada a convencer. Não há nada a pedir. Há apenas algo a reconhecer. O sistema é responsivo, não julgador. Ele não analisa intenções. Ele reflete estados. Se essa clareza está se formando em você agora, curta o vídeo como confirmação de que essa compreensão chegou até aqui. A ideia de que a consciência está dentro do mundo é uma inversão tão comum que raramente é questionada. Desde cedo,
Você aprende a se perceber como um corpo localizado em um espaço, observando um mundo externo que existe por conta própria. A partir daí, a consciência passa a ser tratada como um subproduto do cérebro, uma função secundária da matéria. Essa suposição parece lógica, mas ela nunca foi observada diretamente. Ela apenas foi repetida até se tornar invisível. Quando você observa com mais atenção, percebe algo simples e incontornável. Toda experiência acontece dentro da consciência. O mundo não é acessado diretamente. Ele é percebido. Sons, formas, texturas, pensamentos, memórias, emoções surgem como conteúdos dentro de um campo de percepção. Esse campo não aparece dentro da experiência. Ele é o espaço no qual a experiência aparece. A consciência não é algo que você tem. É aquilo que permite qualquer sensação de ter. Isso muda completamente a relação com a realidade. Se a consciência fosse produto do mundo, ela dependeria dele para existir. Mas o que você encontra na experiência direta é o oposto. O mundo depende da consciência para ser conhecido. Sem percepção, não há cor. Sem percepção, não há forma. Sem percepção, não há tempo. Tudo o que você chama de realidade surge como evento dentro desse campo silencioso que percebe. Não existe, portanto, um fora absoluto. O que existe são diferentes pontos de vista dentro do mesmo campo. Cada ponto de vista organiza a experiência de forma única, criando uma realidade específica. Não porque o mundo mude externamente, mas porque a perspectiva muda internamente. A realidade não é um objeto fixo sendo observado por diferentes pessoas. Ela é uma experiência dinâmica emergindo de diferentes ângulos de percepção. Isso explica por que duas pessoas podem viver situações aparentemente semelhantes e experimentar realidades completamente diferentes. Não é apenas interpretação psicológica, é seleção perceptiva. O ponto de vista determina quais aspectos do campo são destacados, quais são ignorados e quais se organizam como significado. Cada ponto de vista é uma realidade válida, completa em si mesma. Quando você entende isso, a ideia de múltiplas realidades deixa de parecer abstrata. Não se trata de universos distantes ou dimensões inacessíveis. Trata-se de diferentes formas pelas quais a consciência pode se organizar agora. O mundo que você experiencia é a forma que a consciência assume quando vista a partir de um determinado ângulo. Mude o ângulo, muda o mundo. Nada disso exige que você rejeite a experiência física. O corpo, o ambiente, as interações continuam existindo como experiências reais. O que se dissolve é a ideia de que eles são a base última da existência. Eles são expressões dentro de algo maior. E esse algo maior não está escondido em lugar algum. Ele é o próprio ato de perceber. Quando a consciência é reconhecida como campo, não como objeto, surge uma liberdade silenciosa. Você percebe que não está preso dentro de uma realidade rígida, observando o mundo à distância. Você está participando ativamente da forma como o mundo aparece, não por controle, mas por perspectiva. E isso prepara o terreno para compreender algo ainda mais profundo. Se a realidade depende do ponto de vista, então mudar o ponto de vista muda a realidade. Existe uma suposição silenciosa por trás da maioria das tentativas de manifestação. A ideia de que você está criando algo que ainda não existe. Essa suposição parece empoderadora à primeira vista, mas ela carrega um peso oculto. Criar implica esforço, implica empurrar, implica transformar o que é em algo que deveria ser. E toda vez que você se posiciona dessa forma, você se coloca automaticamente em oposição ao momento presente. O que realmente está acontecendo é muito mais simples e muito mais preciso. Você não cria realidades. Você sintoniza realidades que já existem. Assim como um rádio não cria a música que toca, ele apenas se ajusta à estação que já está transmitindo. A consciência não produz mundos do zero. Ela se alinha com configurações específicas de experiência. O mundo que você vive é a estação que está sendo captada agora. Quando você entende isso, a relação com a vida muda de tom. Não há mais a sensação de empurrar contra algo denso. Não há a necessidade de convencer o universo a colaborar. A realidade deixa de ser um projeto a ser construído e passa a ser um campo a ser acessado. Essa mudança de perspectiva reduz imediatamente a tensão interna, porque remove a ideia de luta. Controlar resultados é uma das formas mais comuns de resistência. O controle nasce da desconfiança.
Ele parte da premissa de que, se você não vigiar, algo dará errado. Essa vigilância constante mantém a atenção presa ao estado atual, reforçando exatamente aquilo que se deseja mudar. Não é que o controle falhe por ser fraco. Ele falha por ser coerente demais com a identidade que ainda não confia. Permitir não é desistir. Permitir é reconhecer que a inteligência que organiza a experiência não está separada de você. Quando você permite, você para de interferir no fluxo natural de ajuste. A sintonia acontece com menos ruído. As respostas surgem de forma mais clara. As sincronicidades aumentam não porque você fez algo especial, mas porque deixou de bloquear o caminho. Sincronicidade não é um fenômeno mágico. É um efeito colateral da coerência. Quando sua definição interna está alinhada, as circunstâncias externas começam a refletir esse alinhamento de maneira natural. Pessoas certas aparecem. Informações chegam no momento exato. Decisões parecem óbvias. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você está sintonizado com uma faixa diferente da experiência. A dificuldade está em confiar nesse processo enquanto ele acontece. A mente quer garantias. Quer saber como, quando e de que forma. Mas essas perguntas pertencem à lógica da criação, não da sintonia. Quando você tenta responder a elas, você volta a interferir. A sintonia não exige respostas antecipadas. Ela exige presença. Na segunda metade desse entendimento, algo importante se revela. Permitir não significa ausência de ação. Significa ação sem tensão. Significa movimento sem urgência. As escolhas continuam sendo feitas, mas elas nascem de clareza, não de medo. Você age porque algo faz sentido, não porque está tentando chegar a algum lugar específico. Se, enquanto você escuta isso, surge uma sensação de reconhecimento silencioso, comente: eu estou pronto para ancorar essa escolha agora. Não como promessa, mas como sinal interno de alinhamento. Quando você para de tentar criar e começa a sintonizar, a realidade responde com menos resistência porque você deixou de resistir primeiro. E isso não é algo que acontece no futuro. É uma mudança que ocorre no instante em que você percebe que nunca esteve separado do fluxo que tenta acessar. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer compreensão intelectual, existe uma chave silenciosa que determina tudo que pode ser vivido: identidade. Não identidade como rótulo social, história pessoal ou conjunto de traços fixos, mas identidade como o estado interno a partir do qual a realidade é percebida. A identidade é o ponto de acesso. Ela define o que é possível, o que é visível e o que é sequer considerado real. Cada realidade existente contém uma versão específica de você. Não uma versão melhor ou pior, mas uma versão diferente. Cada uma possui pensamentos naturais, comportamentos espontâneos, expectativas implícitas e respostas automáticas próprias. Quando você olha para uma experiência que deseja viver, o que está realmente observando é uma versão de si que já vive aquilo. A realidade não está esperando você chegar lá. Ela já contém alguém que é compatível com ela. A confusão surge quando se tenta inverter essa lógica. Muitas pessoas acreditam que, se determinadas circunstâncias aparecerem, elas então se tornarão aquela versão de si. Primeiro o dinheiro, depois a confiança. Primeiro o reconhecimento, depois a tranquilidade. Primeiro a segurança, depois a leveza. Mas a estrutura não funciona dessa forma. A experiência sempre segue o ser, nunca o contrário. Isso não é uma exigência moral, nem uma cobrança espiritual. É mecânica. Uma realidade não pode ser acessada por uma identidade incompatível. Assim como um ambiente específico exige um tipo específico de adaptação, uma realidade exige um estado interno correspondente. Não se trata de esforço, mas de coerência. A realidade que você vive agora é a que corresponde à identidade que você está sustentando agora. É por isso que mudanças externas raramente produzem transformação duradoura quando não são acompanhadas por mudança interna. Mesmo quando algo desejado acontece, se a identidade não mudou, a experiência se desorganiza. Surgem novos problemas, medos ou sabotagens. Não porque algo deu errado, mas porque aquela realidade não se sustenta sem a identidade adequada. Entender isso traz alívio. Você percebe que não precisa perseguir experiências. Precisa apenas observar quem você está sendo enquanto as deseja.
A identidade não é algo que se constrói no futuro. Ela é uma postura atual. É a forma como você se move, decide, reage e interpreta o momento presente. Essas escolhas silenciosas definem o acesso. Quando você começa a perceber que cada versão de você já existe em alguma configuração de realidade, a ansiedade diminui. Não há pressa, não há corrida, não há escassez. Existe apenas compatibilidade. A pergunta deixa de ser como faço isso acontecer e passa a ser quem eu estou sendo agora. Essa pergunta não exige resposta verbal. Ela se responde sozinha no modo como você vive o instante. Nada disso significa fingir ser alguém que você não é, significa reconhecer que você nunca foi fixo. A identidade é fluida, momentânea, atualizada o tempo todo. A versão que você está sendo agora não é definitiva. Ela é apenas a que está ativa. E versões diferentes se tornam disponíveis no momento em que você permite que sua definição interna mude. Você não pode viver o que ainda não é, não como punição, mas como coerência. Quando o ser muda, a experiência acompanha. Sempre. E esse reconhecimento prepara o terreno para algo ainda mais prático. Perceber que agir como essa versão não é fingimento, é sintonia. Existe uma confusão comum que impede muitas pessoas de avançarem. A ideia de que agir como se fosse alguém diferente significa fingir, mentir para si mesmo ou criar uma fantasia desconectada da realidade. Essa confusão surge porque agir como se foi associado à imaginação forçada, autoengano ou positividade artificial. Mas isso não tem nada a ver com alinhamento. Alinhamento não é teatro, é coerência. Agir como se é, na verdade, agir a partir do estado interno que corresponde à realidade que você deseja acessar. Não se trata de copiar comportamentos externos de alguém idealizado, mas de permitir que decisões, reações e movimentos nasçam do mesmo ponto interno daquela versão de você. É uma mudança de referência, não de personagem. O campo não responde ao que você finge. Ele responde ao que você sustenta. Toda escolha envia um sinal. A forma como você responde a um desafio, o tempo que leva para decidir, a postura do corpo, o tom da voz, a maneira como você se posiciona diante de uma oportunidade. Nada disso é neutro. Tudo comunica quem você está sendo agora. E é esse agora que está sendo refletido de volta como experiência. Quando alguém diz, vou esperar me sentir confiante para agir, o que está realmente dizendo é, vou continuar sendo a mesma identidade até que algo externo mude. Essa espera mantém tudo exatamente onde está. O sentimento não precede a identidade. Ele a acompanha. Esperar sentir primeiro é manter ativa a versão que ainda precisa de confirmação para existir. A identidade que acessa uma determinada realidade não espera permissão. Ela não aguarda garantias. Ela não age para provar valor. Ela simplesmente se move a partir de uma coerência interna diferente. E essa coerência se expressa em ações simples, muitas vezes sutis, mas consistentes. Não é fazer mais, é fazer a partir de outro lugar. Isso não significa ignorar emoções ou forçar comportamentos desconfortáveis. Significa observar como a versão de você que vive aquela realidade naturalmente se comportaria diante do mesmo cenário. Não o que ela faria para impressionar, mas como ela responderia sem esforço. Essa resposta é o sinal. Quando você começa a permitir esse tipo de resposta, a sintonia se ajusta. Agir como se não é antecipar resultados, é alinhar o ponto de partida. Você não age porque acredita que isso causará algo. Você age porque isso é coerente com quem você está sendo naquele instante. A ação deixa de ser um meio para um fim e passa a ser uma expressão natural de identidade. E quando a ação nasce desse lugar, ela não gera desgaste. O campo não precisa de grandes gestos para responder. Ele responde à consistência. Pequenas decisões tomadas a partir de uma identidade diferente têm mais impacto do que grandes movimentos feitos a partir da mesma definição antiga. A mudança não acontece quando você tenta se comportar como alguém melhor. Ela acontece quando você permite que a identidade se reorganize e o comportamento acompanha. Quando você para de esperar sentir algo para agir e começa a agir a partir da identidade que escolhe sustentar, algo se inverte. A sensação interna muda como consequência, não como condição. O alinhamento deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma prática imediata.
E isso prepara o terreno para perceber algo ainda mais libertador. O tempo que parecia separar você da mudança nunca foi necessário. A ideia de tempo costuma ser tratada como algo inevitável, quase sagrado. Mudanças levam tempo. Processos exigem etapas. Evolução acontece aos poucos. Essas afirmações parecem óbvias porque são repetidas desde sempre, mas elas descrevem apenas uma forma específica de perceber a experiência, não a estrutura real da mudança. O tempo não é o agente da transformação. Ele é um efeito colateral da forma como a consciência escolhe experimentar a transição. Mudanças são instantâneas. Sempre foram. O que muda não é o mundo aos poucos, é o ponto de acesso da consciência. Quando a identidade se reorganiza, a realidade correspondente já está disponível. Não existe um intervalo real entre uma versão e outra. O intervalo é uma interpretação. É a leitura que a mente faz quando decide organizar a experiência como continuidade em vez de salto. A sensação de processo surge porque a consciência pode escolher navegar por realidades muito semelhantes em sequência. Cada uma contém pequenas variações, ajustes graduais, microdiferenças. Quando essas diferenças são mínimas, a experiência é interpretada como progresso linear. Quando as diferenças são maiores, a experiência é percebida como mudança repentina. Em ambos os casos, o mecanismo é o mesmo. O que muda é o grau de contraste entre uma escolha e a seguinte. Isso significa que o tempo não mede transformação. Ele mede suavidade de transição. Quando você escolhe uma transição suave, cria a sensação de percurso. Quando escolhe uma transição mais ampla, cria a sensação de salto. Nenhuma dessas opções é mais correta do que a outra. Elas servem a propósitos diferentes. A experiência humana se beneficia, muitas vezes, da continuidade, porque ela permite integração, aprendizado e adaptação emocional. Reconhecer que a mudança é instantânea não exige negar o valor do processo humano. Não exige ignorar emoções, histórias ou contextos. Exige apenas perceber que o processo não é imposto de fora. Ele é escolhido. A consciência pode optar por viver a transição como uma escada ou como uma porta. Ambas levam ao mesmo lugar. A diferença está na forma como o caminho é experienciado. Muitas pessoas acreditam que precisam de tempo para mudar porque associam mudança a esforço acumulado. Mas o esforço não se acumula. O que se acumula são escolhas semelhantes repetidas. Quando a escolha muda, o acúmulo perde relevância. A realidade correspondente se torna acessível no mesmo instante. O corpo e a mente podem levar um tempo para se reorganizar, mas o acesso já aconteceu. Isso explica por que, às vezes, algo muda de repente depois de anos de tentativa. Não foi o tempo que causou a mudança. Foi a decisão silenciosa de não sustentar mais a mesma identidade. Quando essa decisão ocorre, o efeito parece imediato porque, de fato, o tempo apenas desaparece da equação. Ao mesmo tempo, você não precisa forçar saltos para provar que entendeu isso. A escolha pela continuidade também é válida. Você pode permitir que a transição seja gentil, progressiva, integrada. Isso não significa lentidão. Significa cuidado. A consciência não está presa nem ao imediatismo nem ao processo. Ela transita entre ambos conforme o que faz sentido. Quando você percebe que o tempo é um efeito colateral, não uma condição, algo relaxa. A urgência diminui. A comparação perde força. Você entende que não está atrasado nem adiantado. Está apenas experimentando uma forma específica de transição agora. E essa forma pode mudar no momento em que você reconhece que nunca foi o tempo que decidiu por você. Antes de falar de técnicas, é necessário esclarecer algo fundamental. Mudança não acontece por poder, acontece por permissão. Poder implica força, controle, imposição. Permissão implica abertura, coerência e aceitação do que já está disponível. Quando você tenta usar uma técnica como se ela tivesse poder em si mesma, você transfere sua autoridade para fora e reforça a ideia de que algo externo precisa causar a mudança. Esse é o equívoco inicial. Técnicas, rituais, métodos e práticas não criam realidades. Eles funcionam como alinhamentos temporários de crença. São estruturas que ajudam a mente a relaxar o suficiente para permitir que uma mudança de identidade ocorra. Quando uma técnica funciona, não é porque ela fez algo por você, mas porque,
Naquele momento, ela coincidiu com a frequência que você estava pronto para sustentar. Ela serviu como autorização interna. Isso explica por que uma técnica pode funcionar por um tempo e depois parar. Não é falha, é atualização. Conforme a frequência muda, a mente exige permissões diferentes. O que antes era suficiente para liberar resistência deixa de ser necessário ou deixa de fazer sentido. Insistir em uma ferramenta que já cumpriu sua função é como tentar abrir uma porta que já foi atravessada. A técnica não falha. Ela simplesmente se torna obsoleta para aquele estado. Muitas pessoas pulam de método em método buscando o certo. Mas não existe técnica certa em termos absolutos. Existe apenas a técnica compatível com a sua estrutura de crença atual. Qualquer prática que você acredita que pode funcionar, funciona. Qualquer prática que você duvida profundamente, não funciona. Não porque a mente cria a realidade sozinha, mas porque a permissão não foi concedida. Rituais são símbolos. Métodos são linguagens. Eles conversam com camadas diferentes da mente. Alguns funcionam melhor quando você precisa de estrutura. Outros quando precisa de simplicidade. Alguns exigem repetição. Outros exigem presença. Nenhum deles é definitivo. Todos são transitórios. O erro é transformar o símbolo em causa. Quando você entende isso, algo se reorganiza. Você para de depender das ferramentas. Se começa a usá-las com leveza. Elas deixam de ser muletas e passam a ser pontes temporárias. Você não precisa defendê-las nem rejeitá-las. Usa enquanto fazem sentido. Abandona quando não fazem mais. Essa flexibilidade é um sinal claro de alinhamento. Permitir mudança não é passividade. É honestidade. É reconhecer quando algo ajuda e quando algo já cumpriu seu papel. A mente que insiste em repetir a mesma técnica por medo de soltar ainda está buscando segurança fora. A mente que confia no próprio estado sabe quando mudar de abordagem sem culpa. Ferramentas mudam porque você muda. Métodos evoluem porque sua percepção se refina. Não existe retrocesso nisso. Existe ajuste. A verdadeira estabilidade não vem de repetir práticas, mas de reconhecer o próprio estado com clareza suficiente para permitir o próximo passo. Quando você para de procurar a técnica perfeita e começa a perceber o que está funcionando agora, a permissão se torna natural. A mudança deixa de parecer algo que precisa ser provocado. Ela acontece como consequência de coerência. E isso prepara o terreno para entender o papel mais sutil de uma das ferramentas mais mal compreendidas, a visualização. Visualização costuma ser tratada como uma espécie de roteiro literal do futuro. As pessoas imaginam cenas específicas e acreditam que, se repetirem essas imagens com intensidade suficiente, a realidade será obrigada a copiá-las. Essa interpretação cria tensão, expectativa e frustração, porque a visualização nunca teve como função controlar a forma da experiência. Ela sempre serviu para algo muito mais sutil e muito mais eficaz: criar estado. A visualização é um símbolo. Um símbolo não existe para ser reproduzido fielmente no mundo físico, mas para evocar uma resposta interna. Quando você visualiza uma cena, o que realmente importa não são os detalhes externos, mas o estado de ser que aquela imagem desperta. Segurança, leveza, clareza, entusiasmo, presença. Esses estados são a verdadeira linguagem da seleção de realidade. A imagem é apenas a interface. Para entender isso, é importante distinguir duas camadas da mente. A mente física é a que interpreta, organiza, nomeia e compara. Ela lida com formas, sequências e expectativas. Já a mente superior não opera por imagens literais. Ela opera por estados, frequências e coerência. Quando uma visualização surge, a mente física percebe a imagem, mas a mente superior reconhece o estado por trás dela. O erro acontece quando a mente física tenta assumir o controle do processo. Ela se apega à imagem e começa a exigir que a realidade se manifeste exatamente daquela forma. Essa insistência cria rigidez, e rigidez é o oposto de sintonia. A mente física não tem acesso à totalidade das possibilidades. Ela vê fragmentos. A mente superior vê o campo inteiro. Quando você tenta impor a forma, limita o resultado ao que a mente física consegue conceber. O objetivo da visualização,
Portanto, não é prever o futuro, mas alinhar o presente. Quando você visualiza algo e sente uma mudança real de estado, a visualização cumpriu sua função. Nesse momento, a imagem pode ser descartada. O estado é o que importa. É ele que informa a consciência qual realidade está sendo acessada. Isso também explica porque algumas pessoas dizem que não conseguem visualizar. Na maioria dos casos, elas estão tentando criar imagens perfeitas em vez de permitir sensações, impressões ou sentimentos. Visualizar não é ver com nitidez, é entrar em ressonância. Para algumas pessoas, isso acontece como imagens. Para outras, como sensações corporais, palavras internas ou simples clareza silenciosa. Todas as formas são válidas. Quando você entende que a visualização é uma ferramenta simbólica, ela perde peso e ganha precisão. Você não precisa repeti-la obsessivamente. Não precisa corrigir detalhes. Não precisa vigiar resultados. Você usa a imagem para acessar um estado. Uma vez acessado, confia que a mente superior organizará a forma de maneira mais ampla e criativa do que a mente física jamais conseguiria. Visualizar não é dizer à realidade o que ela deve fazer. É permitir que a realidade responda ao que você está sendo. Quando o estado muda, a resposta muda. E muitas vezes, o que se manifesta não se parece com a imagem original, mas carrega exatamente a mesma essência. Quando isso é compreendido, a visualização deixa de ser um esforço mental e se torna um convite silencioso à coerência. Tudo que foi explorado até aqui converge para um ponto simples e decisivo. A consciência escolhe identidade, e a identidade escolhe a realidade. Não como teoria, não como filosofia distante, mas como um processo ativo que acontece agora. Nada está sendo empurrado para o futuro. Nada está sendo construído aos poucos. A experiência que você vive é a consequência direta da forma como você se reconhece neste instante. A consciência, em sua natureza, é neutra e ampla. Ela não se limita a uma única versão de si. Ela pode assumir diferentes pontos de vista, diferentes definições, diferentes formas de se experimentar. Cada definição interna ativa uma configuração específica de realidade. Isso não acontece por merecimento nem por esforço. Acontece por compatibilidade. A realidade que surge é a que corresponde à identidade que está sendo sustentada. Identidade, aqui, não é um personagem rígido. É uma frequência viva. É a forma como você se posiciona diante da vida quando ninguém está observando. É o que você assume como verdade sobre si mesmo sem precisar justificar. Essa definição silenciosa orienta escolhas, reações, expectativas. Com isso, seleciona o tipo de experiência que se organiza ao redor. Quando você entende que a identidade vem antes da realidade, a ansiedade diminui. Não há mais necessidade de esperar sinais externos para se permitir mudar. Não há mais dependência de condições perfeitas. A decisão acontece internamente. E essa decisão não precisa ser anunciada, provada ou defendida. Ela se revela sozinha na forma como você vive o agora. Decidir quem você é não significa fechar possibilidades. Significa abrir coerência. É assumir uma postura interna e permitir que o mundo responda a ela. Essa resposta nem sempre vem da forma esperada, mas sempre carrega a essência do estado escolhido. A mente física pode não reconhecer imediatamente o caminho, mas a mente superior organiza a experiência com precisão silenciosa. Não existe uma versão final de você a ser alcançada. Existem versões disponíveis a serem acessadas conforme a identidade muda. Essa mudança não exige ruptura dramática. Muitas vezes, ela começa com um simples relaxamento, com a decisão de não sustentar mais uma definição que já não faz sentido, com a permissão de responder de outra forma ao mesmo estímulo. Quando essa decisão é tomada, algo se estabiliza, não como rigidez, mas como clareza. Você não precisa mais provar nada, não precisa convencer ninguém. A realidade começa a refletir essa coerência porque ela sempre refletiu. Apenas agora, você está consciente do processo. Compartilhar essa compreensão não é converter, nem convencer. É emitir uma frequência. Pessoas que estão prontas reconhecem. Pessoas que não estão simplesmente passam adiante. Não há urgência, há apenas ressonância. Quando você vive a partir dessa clareza, sua presença já comunica mais do que qualquer explicação.
Tudo se resume a isso. Você não está à mercê da realidade. Você está em diálogo constante com ela, através da identidade que escolhe sustentar. Essa escolha acontece agora. Sempre aconteceu. E continua acontecendo enquanto você escuta estas palavras. Se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora.